Na noite abafada de 14 de agosto de 2011, a pequena localidade de Goitacazes, no interior do estado do Rio de Janeiro, respirava uma atmosfera aparentemente tranquila. As ruas estreitas, iluminadas por postes antigos de luz amarelada, carregavam aquele silêncio típico de cidades pequenas, apenas interrompido pelo canto distante de um grilo ou pelo motor de alguma moto que cruzava a estrada. Era um lugar onde todos se conheciam pelo nome, e qualquer movimento fora do comum chamava a atenção. No entanto, ninguém naquela noite imaginava que os próximos dias mergulhariam a cidade em um mistério que até hoje ecoa entre os moradores. O protagonista dessa história é Marcelo Almeida, um homem de 41 anos, conhecido por sua rotina disciplinada e pelo jeito reservado. Trabalhava como técnico em manutenção elétrica numa usina próxima dali. Mesmo com a rotina puxada, mantinha um comportamento generoso com vizinhos e amigos. Quem o via na praça central, tomando um café rápido antes do trabalho, percebia logo aquele ar de tranquilidade que transmitia. Marcelo era um homem de hábitos simples, mas que carregava dentro de si uma vida marcada por segredos que poucos conheciam. Naquele dia, os ventos vinham do campo, trazendo consigo o cheiro da terra molhada pela chuva da tarde. A casa de Marcelo, uma construção modesta de muros baixos e varanda estreita, se destacava pela horta bem cuidada nos fundos e pelo portão de ferro pintado recentemente. Era o tipo de lar que passava uma sensação de acolhimento, como se fosse um refúgio contra as incertezas do mundo lá fora. Porém, mesmo nos ambientes mais seguros, algo pode se romper. E foi exatamente isso que ocorreu naquela noite fatídica. Os vizinhos relatam que Marcelo havia passado o dia de domingo arrumando pequenos detalhes em sua casa. Martelava tábuas soltas, limpava a varanda e até varreu a rua em frente ao portão. Não parecia haver nada de anormal em seus gestos. Ao entardecer, ele foi visto sentado em sua cadeira de balanço, com um copo de café preto nas mãos, observando a movimentação lenta da vizinhança. Era apenas mais um domingo, repetido tantas vezes em sua vida. Mas essa rotina guardava um último registro antes do silêncio que viria depois. Pouco antes das 22 horas, alguns moradores ouviram o som metálico de uma bicicleta sendo estacionada em frente à casa de Marcelo. Uma figura encapuzada teria sido vista de relance, mas ninguém conseguiu confirmar com certeza quem era. Curiosamente, não houve barulho de conversa, tampouco sinais de discussão. Apenas o som de passos entrando pelo portão e o bater suave da porta sendo fechada. Para uma comunidade acostumada a identificar cada visita, aquilo foi suficiente para levantar pequenas suspeitas, mas ainda não o bastante para alarmar ninguém. Enquanto isso, as nuvens se juntavam no céu, prometendo mais chuva durante a madrugada. O vento frio que soprava pelas frestas da casa fazia as cortinas dançarem, criando sombras móveis nas paredes do quarto de Marcelo. Ele teria desligado a televisão mais cedo que de costume e se recolhido. Ao menos é o que deduziram depois, pois não houve mais testemunhas que o vissem em pé. O silêncio da noite, naquele instante, parecia encobrir algo maior, como se a cidade inteira respirasse um mistério invisível. Marcelo era um homem marcado pela solidão. Embora tivesse amigos e conhecidos, nunca se casara. Teve relacionamentos passageiros, mas nada que tivesse prosperado em algo duradouro. Sua vida era, para muitos, um enigma em si mesma, dedicado ao trabalho, cuidadoso com sua casa, mas sempre envolto em um ar de distância emocional. Alguns diziam que ele escondia uma dor do passado, talvez uma decepção amorosa. Outros afirmavam que era apenas seu jeito reservado. De qualquer forma, sua figura já despertava curiosidade, antes mesmo de sua ausência se tornar notícia. O bairro em que vivia, conhecido como Parque Santa Clara, era de ruas tranquilas, cortado por campos de cana-de-açúcar. Ali, os moradores estavam acostumados a ouvir os sons da natureza à noite. Rãs coachando em brejos próximos, o ruído distante dos trens de carga, ocasionalmente, o latido de cães soltos nas ruas. Era um lugar onde qualquer barulho fora do normal não passava despercebido. Por isso, quando dias depois percebeu a falta de movimentação na casa de Marcelo, logo surgiram inquietações. Na manhã seguinte ao desaparecimento, alguns vizinhos estranharam não ver Marcelo saindo para o trabalho, como fazia pontualmente às 6 horas. Seu portão continuava fechado, mas a bicicleta que sempre ficava encostada na varanda não estava à vista. Uma vizinha chegou a comentar que a luz da sala permanecerá acesa durante toda a madrugada,
algo incomum em sua rotina meticulosa. Ainda assim, ninguém ousou bater a porta. Em cidades pequenas, o respeito pelo espaço do outro costuma prevalecer, mesmo quando o silêncio começa a pesar. O que ninguém imaginava era que aquele domingo marcaria o início de uma das histórias mais misteriosas já comentadas em Goitacazes. Um homem aparentemente comum, com uma vida simples e previsível, simplesmente deixou de ser visto. E aos poucos, a ausência de Marcelo deixou de ser apenas uma impressão passageira para se transformar em um caso policial. Antes de prosseguirmos, se você gosta desse tipo de história misteriosa, não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos casos e não perder nenhum detalhe dessa investigação. No segundo dia após seu desaparecimento, a rotina da vizinhança já não parecia a mesma. O portão fechado, a ausência dos passos apressados de Marcelo rumo ao trabalho e o silêncio pesado dentro da casa começaram a gerar desconforto. Alguns moradores comentavam entre si, sempre em voz baixa, como se temessem despertar algo ainda mais inquietante. Goitacazes, naquele agosto de 2011, passava a respirar um clima de estranhamento coletivo, como se um véu de mistério tivesse se instalado sobre o bairro. Na terça-feira, colegas de trabalho perceberam sua falta na usina. Marcelo não era de faltar sem aviso, muito menos de deixar de avisar a algum superior. Preocupados, tentaram ligar para seu telefone celular, mas as chamadas iam direto para a caixa postal. A ausência foi inicialmente tratada como um imprevisto, talvez uma indisposição física. Mas ao final do expediente, quando ele ainda não havia aparecido, os primeiros sinais de alarme começaram a soar. À noite, alguns vizinhos se reuniram em frente à sua casa. A luz do quarto continuava apagada, mas novamente a da sala permanecia acesa. Uma vizinha comentou que havia visto, pela manhã, a cortina se mover como se alguém estivesse lá dentro. Outros garantiam que ninguém entrará ou saíra desde domingo. O clima era de suspense, um misto de curiosidade e medo. Ninguém ousava forçar a porta ou investigar por conta própria. Foi apenas na quarta-feira, dia 17, que um amigo próximo de Marcelo decidiu chamar a polícia. Relatou o desaparecimento e pediu para que a casa fosse averiguada. Quando os policiais chegaram, acompanhados de alguns moradores, a cena foi estranha. O portão estava trancado por dentro, mas a porta da frente se encontrava apenas encostada. O interior da casa parecia organizado demais, sem sinais de arrombamento ou luta. Ainda assim, havia detalhes que chamavam a atenção. Na mesa da sala havia um copo de café ainda pela metade, já com a superfície endurecida pelo tempo. Ao lado, um jornal de domingo aberto na seção policial, como se Marcelo estivesse lendo antes de se levantar abruptamente. Na cozinha, o fogão mostrava uma panela limpa e virada de cabeça para baixo para secar. Tudo parecia interrompido, como se o morador tivesse saído apenas por alguns minutos. Mas esses minutos já somavam dias. O que mais intrigou foi a ausência de alguns objetos pessoais. A bicicleta, sua principal forma de transporte, não estava na varanda nem dentro da casa. Seu celular também não foi encontrado, assim como uma jaqueta escura que usava frequentemente para ir ao trabalho. Estranhamente, sua carteira permanecia guardada no quarto, com documentos e dinheiro intocados. Para os investigadores, aquilo não fazia sentido. Se Marcelo tivesse decidido desaparecer por conta própria, por que deixaria para trás itens tão importantes? Enquanto os policiais tentavam organizar as primeiras hipóteses, o clima na cidade se tornava pesado. As conversas na praça e nos bares giravam em torno de uma única pergunta: o que aconteceu com Marcelo Almeida? Cada pessoa tinha sua versão. Alguns falavam em sequestro, outros em fuga voluntária, e havia ainda os que insinuavam que antigos desafetos poderiam estar envolvidos. Ninguém, no entanto, tinha provas concretas. Naquele mesmo dia, a família de Marcelo, que morava em Campos dos Goitacazes, foi informada. A irmã mais nova, Ana Paula, chegou ao bairro no início da noite em prantos. A casa, que antes era vista como um espaço de calma e rotina, agora se tornava palco de angústia e incerteza. Ana entrou acompanhada dos policiais e chorou ao ver as roupas do irmão ainda organizadas no guarda-roupa, como se ele fosse abrir a porta a qualquer instante. O bairro, por sua vez, ficou dividido entre solidariedade e medo. Enquanto alguns ajudavam a família a espalhar cartazes com a foto de Marcelo, outros preferiam se calar, temendo o envolvimento.
A pequena comunidade se tornava um palco de boatos, e cada detalhe, cada lembrança ou comentário, parecia ganhar proporções de pista investigativa. O desaparecimento de Marcelo não era apenas um caso isolado, era um trauma coletivo. A cada dia que passava, a falta de respostas tornava a angústia ainda maior. Não havia pedidos de resgate, não havia rastros claros, não havia testemunhas confiáveis. Apenas um vazio que aumentava. E é nesse ponto que a investigação começa a tomar contornos mais complexos. Mas antes de mergulharmos nos detalhes mais obscuros desse caso, aproveito para lembrar: se você aprecia esse tipo de narrativa cheia de suspense e mistério, inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos dessa história e de outras investigações que ainda iremos contar. Nos dias seguintes, a polícia intensificou as buscas pela região. O entorno de Goitacazes foi vasculhado em trilhas de terra, plantações de cana-de-açúcar e áreas de mata mais fechada. Cães farejadores foram levados para auxiliar, mas nenhum sinal de Marcelo foi encontrado. A bicicleta, peça central no desaparecimento, parecia ter se evaporado junto com ele. A comunidade acompanhava de perto cada passo dos investigadores, mas o silêncio das evidências se mostrava mais ensurdecedor que qualquer resposta. Um detalhe, no entanto, começou a chamar a atenção. Um vizinho, de nome Roberto, relatou que na noite do desaparecimento ouvirá um barulho metálico semelhante ao arrastar de algo pesado pelo chão, vindo da direção da casa de Marcelo. Ele não dera importância no momento, achando que fosse apenas o portão batendo com o vento. Mas após o sumiço, essa lembrança o atormentava. Seria possível que alguém tivesse tirado algo dali, sem que os demais percebessem. Outro depoimento trouxe mais mistério. Uma senhora que morava na esquina afirmou ter visto um carro estacionado próximo à casa naquela mesma noite. Era um veículo escuro, de vidros fumê, parado sem motor ligado. Ela estranhou, mas não conseguiu identificar a placa. O curioso é que, em uma rua tão pacata, a presença de um carro sem dono conhecido era incomum e levantava suspeitas de que o desaparecimento não tinha sido um ato isolado, mas sim parte de algo planejado. A irmã de Marcelo começou a vasculhar a casa em busca de pistas que pudessem ter escapado aos policiais. No quarto, encontrou uma gaveta com anotações pessoais. Entre contas de luz pagas e lembretes de compras, havia um caderno onde ele escrevia pequenos pensamentos. Algumas páginas chamaram a atenção. Frases soltas, como "eles estão de olho, e não posso confiar em todos". Para Ana, aquilo parecia mais um registro de paranoia. Para os investigadores, podia ser um sinal de que Marcelo realmente se sentia ameaçado. Ao investigar a vida social de Marcelo, surgiram revelações inesperadas. Embora fosse visto como um homem reservado, descobriu-se que ele mantinha contatos frequentes com um grupo de conhecidos em Campos. Alguns desses encontros ocorriam em bares afastados, e relatos indicavam que discussões acaloradas já haviam acontecido. Não estava claro o motivo dessas reuniões, mas a polícia começou a considerar que Marcelo poderia estar envolvido em algo além de sua rotina de trabalho e de sua aparente solidão. Na quinta-feira, 18 de agosto, a investigação tomou um rumo diferente. O celular de Marcelo foi finalmente rastreado, apontando para uma área rural a cerca de 12 quilômetros de sua casa. Policiais foram até o local, mas encontraram apenas o aparelho jogado entre arbustos, com a tela rachada. Para eles, era evidente que o objeto havia sido descartado propositalmente, como se alguém quisesse eliminar qualquer chance de rastreamento. A descoberta, ao invés de trazer respostas, apenas aumentou a sensação de que forças maiores estavam por trás do desaparecimento. Com a notícia do celular, os moradores ficaram ainda mais apreensivos. Surgiam boatos de que criminosos de outras cidades poderiam ter se infiltrado em Goitacazes. Outros diziam que Marcelo tinha dívidas ocultas. Havia quem jurasse ter visto pessoas desconhecidas rondando a região semanas antes. Cada nova versão criava mais tensão. No entanto, nenhuma das histórias parecia se sustentar diante da falta de provas concretas. As noites em Goitacazes passaram a ser marcadas por portas trancadas mais cedo e ruas desertas após as 9. O sumiço de Marcelo havia mudado o ritmo da cidade, impondo um medo silencioso que pairava sobre todos. Na praça, onde antes havia crianças brincando, agora reinava apenas o eco do vento. Era como se a ausência de um único homem tivesse deixado um buraco no coração da comunidade. Ana Paula, tomada pela angústia,
começou a gravar vídeos pedindo ajuda para encontrar o irmão. Em um deles, publicado em redes sociais, ela dizia com lágrimas nos olhos: Marcelo não desapareceria assim. Alguém sabe o que aconteceu. Alguém viu alguma coisa. Por favor, não se calem. Essas palavras emocionaram não só os moradores, mas também alcançaram pessoas de cidades vizinhas, que se ofereceram para auxiliar nas buscas. Ainda assim, o caso permanecia um labirinto sem saída. E é nesse ponto que você, espectador, precisa ficar atento. As próximas revelações trarão detalhes ainda mais sombrios, que mudarão o rumo da investigação. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora para não perder os próximos capítulos dessa história misteriosa e real que marcou a pequena cidade de Goitacazes em 2011. Na sexta-feira, 19 de agosto, a polícia convocou uma coletiva improvisada em frente à delegacia local. O delegado responsável pelo caso, Sérgio Mota, declarou que todas as linhas de investigação estavam sendo consideradas, desde um desaparecimento voluntário até crime premeditado. Mas sua fala, embora firme, não trouxe alívio à comunidade. Pelo contrário, aumentou ainda mais a sensação de que ninguém estava seguro. A ausência de pistas sólidas era como um vazio que se expandia a cada dia. Dentro da casa de Marcelo, novos detalhes começaram a ganhar importância. Um investigador notou que, na estante da sala, havia espaços vazios entre os livros. Segundo a irmã, alguns cadernos e pastas que costumavam estar ali já não se encontravam. O sumiço desses documentos levantou a hipótese de que Marcelo pudesse guardar algo que interessava a outras pessoas, talvez até uma informação perigosa. Se isso fosse verdade, o desaparecimento não era obra do acaso. O bairro, que sempre viverá à sombra do campo, tornou-se palco de tensões. Caminhonetes da polícia passaram a circular com frequência pelas ruas estreitas. Homens fardados batiam de porta em porta, buscando relatos que pudessem ajudar. Mas os depoimentos eram contraditórios. Enquanto alguns juravam ter visto pessoas estranhas rondando a vizinhança, outros diziam não ter notado nada fora do comum. O excesso de versões dificultava qualquer avanço concreto. Na noite de sábado, 20 de agosto, Ana Paula retornou à casa do irmão acompanhada por duas amigas de infância. Juntas, elas passaram horas revendo fotografias antigas, tentando encontrar algum detalhe que pudesse sugerir um caminho. As imagens mostravam o Marcelo sorridente em festas de família, segurando os sobrinhos no colo, posando diante de paisagens simples. Nada naquelas lembranças indicava que ele pudesse se envolver em algo perigoso. Mas, ao mesmo tempo, a sensação era de que havia uma parte da vida dele que ninguém realmente conhecia. A comunidade, cada vez mais pressionada pelo medo, começou a especular sobre possíveis vilões. Um nome surgiu repetidamente: Mauro, um antigo colega de Marcelo na usina, com quem ele teria tido discussões sérias no passado. Alguns diziam que as brigas eram sobre questões de trabalho, outros afirmavam que envolviam dinheiro. A polícia chamou Mauro para depor, e ele alegou não ter contato com Marcelo há meses. Ainda assim, os olhos da cidade voltaram-se para ele, como se buscassem um rosto para carregar a culpa. Enquanto isso, os jornais locais começaram a cobrir o caso com mais intensidade. Manchetes destacavam: mistério em Goitacazes. Homem de 41 anos desaparece sem deixar rastros. Repórteres entrevistavam moradores, capturando imagens da casa de Marcelo e do bairro silencioso. A exposição midiática, embora trouxesse visibilidade, também acentuava a dor da família, que se via obrigada a reviver o desaparecimento diariamente diante das câmeras. Na segunda-feira, 22 de agosto, a investigação teve um breve avanço. Um pescador afirmou ter encontrado, às margens de um pequeno rio próximo, uma jaqueta escura que pertencia a Marcelo. A peça estava encharcada e presa entre galhos, mas era reconhecível pela irmã, que confirmou ser do irmão. A descoberta provocou um impacto imediato. Para alguns, era sinal de que ele havia sido vítima de violência. Para outros, tratava-se apenas de uma tentativa de despistar a polícia. A jaqueta foi levada para análise pericial, mas os resultados demorariam dias. Enquanto isso, o clima de incerteza crescia. O silêncio da noite parecia mais intenso, e até os animais do bairro pareciam inquietos. Cães latiam para o vazio, gatos se escondiam sob carros. Pequenos detalhes cotidianos ganhavam peso simbólico,
como se a cidade inteira estivesse tomada por uma atmosfera sobrenatural. Ana Paula, agora mais ativa na busca, passou a visitar diariamente a delegacia, cobrando respostas. Sua insistência e dor comoviam até os policiais mais experientes, que viam no olhar dela um misto de desespero e força. A cada dia que passava sem notícias, sua esperança diminuía, mas a determinação crescia. Para ela, o desaparecimento do irmão não poderia se tornar apenas mais um caso esquecido em arquivos empoeirados. Na terça-feira, 23 de agosto, os peritos finalmente entregaram os primeiros resultados sobre a jaqueta encontrada no rio. Havia marcas de barro e fragmentos de fibras que não correspondiam ao ambiente natural da região, sugerindo que a peça havia sido colocada ali de propósito. O detalhe mais perturbador, porém, foi a presença de manchas escuras, compatíveis com sangue humano. A quantidade era pequena, insuficiente para confirmar um crime, mas o suficiente para alimentar as piores suspeitas. A notícia correu rápido por Goytacazes. Em questão de horas, bares, padarias e esquinas se transformaram em rodas de especulação. Já mataram o Marcelo, dizia um, enquanto outro insistia que aquilo era apenas encenação para enganar a polícia. O clima de medo, que já era grande, se intensificou. Muitos moradores passaram a evitar sair de casa à noite, e famílias começaram a instalar trancas adicionais nas portas, algo incomum em uma cidade onde antes bastava encostar o portão. Nesse mesmo dia, Ana Paula foi novamente à casa do irmão, determinada a vasculhar cada canto. No fundo da gaveta de roupas íntimas, encontrou um envelope lacrado, esquecido entre peças dobradas. Dentro, havia 3 fotografias antigas e um bilhete enigmático. As fotos mostravam Marcelo em companhia de 2 homens desconhecidos, em um bar simples. O bilhete, escrito à mão, dizia apenas: o que foi combinado precisa ser cumprido. Você sabe as consequências. As mãos de Ana tremeram ao ler aquelas palavras. A polícia recebeu um envelope, e o delegado Mota confirmou que os homens nas fotos não eram conhecidos da cidade. Isso reforçava a tese de que Marcelo estava envolvido em algo maior, que ultrapassava os limites de Goytacazes. Mas qual seria esse acordo? Dinheiro, dívidas, negociações ilegais. Ninguém sabia. O único fato era que ele estava cercado de segredos que nunca revelara à família ou aos vizinhos. Enquanto isso, surgia uma nova testemunha. Um mototaxista afirmou que, na noite do desaparecimento, havia visto um homem parecido com Marcelo sendo conduzido em direção à estrada principal, próximo ao quilômetro 12. O detalhe intrigante é que ele não estava sozinho. Ao seu lado, dentro do carro escuro, havia pelo menos mais 2 pessoas. Embora não pudesse confirmar a identidade, a descrição coincidia com a figura de Marcelo. Essa informação acendeu um alerta na investigação. Na quarta-feira, 24 de agosto, a busca se concentrou nas proximidades da estrada mencionada. Policiais e voluntários varreram cada curva e cada trilha de acesso. Foi nesse contexto que encontraram algo revelador: marcas de pneus recentes em uma área de terra batida, escondida por arbustos, como se um carro tivesse parado ali em segredo. Havia também vestígios de pegadas, algumas grandes, outras menores, indicando que mais de uma pessoa esteve no local. O cenário parecia confirmar a versão do mototaxista. Os jornais, sedentos por novidades, deram manchetes ainda mais chamativas: rastro de sangue e encontro misterioso em Goytacazes. A população, já assustada, começou a cobrar mais firmeza das autoridades. Alguns acusavam a polícia de lentidão, outros acreditavam que forças externas estavam dificultando a investigação. Em meio a isso, a figura de Marcelo passava a ganhar uma aura quase lendária. O homem comum que se transformará em símbolo de um mistério sombrio. Ana Paula, exausta mas incansável, deu uma entrevista à rádio local. Chorando, disse: eu sei que meu irmão não era santo, mas também sei que ele não merecia desaparecer assim. Quem sabe de algo, por favor, fale. Não deixem essa história acabar no silêncio. Sua voz emocionada ecoou por toda a cidade, reforçando ainda mais o impacto do caso na vida de cada morador. Naquela noite, durante uma reunião na delegacia, surgiu uma revelação inesperada. Um informante anônimo ligou para a polícia dizendo que Marcelo teria se envolvido com negociações de cabos de cobre roubados, algo comum em usinas da região. Se fosse verdade,
Isso poderia explicar tanto os encontros com desconhecidos quanto as ameaças implícitas no bilhete encontrado. O delegado não descartou a possibilidade, mas também não confirmou, temendo prejulgar o desaparecido. Na quinta-feira, 25 de agosto, a investigação ganhou um novo fôlego. Policiais encontraram, em uma estrada vicinal de terra batida, uma corrente de bicicleta quebrada, parcialmente enferrujada, mas ainda recente. Para os investigadores, havia grandes chances de ser da bicicleta de Marcelo, que ainda não tinha sido localizada. O objeto estava a poucos metros das marcas de pneus identificadas dias antes, reforçando a ideia de que ele havia sido levado para aquela região contra sua vontade. A notícia da corrente foi recebida com apreensão pelos moradores. Para muitos, era a prova de que Marcelo não desaparecera por escolha própria. Era difícil acreditar que um homem tão meticuloso simplesmente deixaria sua bicicleta abandonada daquela forma. O achado reforçou ainda mais a narrativa de sequestro ou ataque planejado. O medo em Goytacazes, que já havia se tornado cotidiano, agora se consolidava como parte da rotina da cidade. Nesse mesmo dia, Mauro, um antigo colega de trabalho suspeito, voltou ao centro das atenções. Boatos diziam que ele havia sido visto em Campos em uma conversa acalorada com dois homens não identificados. Quando questionado pela polícia, negou qualquer envolvimento, mas seu nervosismo durante o depoimento levantou suspeitas. Embora não houvesse provas concretas contra ele, a comunidade já começava a criar um vilão em sua mente. Enquanto isso, a irmã de Marcelo não desistia. Ana Paula retornou ao caderno de anotações encontrado dias antes. Em uma das últimas páginas, havia um nome escrito várias vezes, Luciano. A polícia investigou, mas não havia registro desse nome entre os contatos conhecidos de Marcelo. Quem seria Luciano? Um amigo? Um inimigo? A repetição obsessiva do nome fazia parecer que Marcelo estava tentando deixar uma pista em meio a seus escritos confusos. A imprensa continuava explorando cada detalhe do caso. Programas de rádio dedicavam horas a entrevistar moradores, e jornais impressos traziam teorias divergentes. Alguns jornalistas defendiam que o desaparecimento estava ligado a disputas trabalhistas na usina. Outros apostavam em dívidas pessoais. Essa exposição, ao mesmo tempo em que aumentava a pressão sobre a polícia, também tornava a vida da família ainda mais dolorosa, pois cada manchete parecia transformá-los em personagens de um enredo sombrio. Na sexta-feira, 26 de agosto, a perícia trouxe outro dado perturbador. As manchas de sangue encontradas na jaqueta de Marcelo eram, de fato, compatíveis com o seu DNA. A confirmação oficial caiu como uma bomba. Para a família, significava que algo violento havia acontecido. Para a polícia, era a primeira evidência concreta de que o desaparecimento estava diretamente ligado a um crime. A investigação deixava de ser apenas sobre o paradeiro de um homem. Agora, era sobre um possível homicídio. Com isso, o bairro mergulhou em silêncio. Nas noites seguintes, praticamente não se via ninguém nas ruas. O som dos grilos e dos ventos que atravessavam os canaviais era o único sinal de vida. A sensação de insegurança se espalhou como uma sombra. O sumiço de Marcelo não era apenas um drama particular. Tornará-se um lembrete coletivo de que até o mais comum dos vizinhos podia esconder segredos fatais. Na manhã de sábado, 27 de agosto, Ana Paula reuniu alguns familiares e decidiu fazer uma caminhada pela região do rio onde a jaqueta havia sido encontrada. Ali, em meio ao mato alto, localizaram uma corrente prateada com um pingente de cruz, objeto que ela reconheceu imediatamente como sendo do irmão. O colar reforçava a teoria de que Marcelo havia sido levado à força para aquela área. A cada descoberta, a esperança diminuía, mas a convicção de que alguém estava por trás do crime aumentava. O delegado Mota reuniu a imprensa e declarou oficialmente que o caso estava sendo tratado como desaparecimento forçado, com indícios de homicídio. Ele pediu calma à população e garantiu que os culpados seriam encontrados. Suas palavras, porém, soaram como promessas distantes diante da dor da família e da ansiedade de uma cidade que queria respostas imediatas. No domingo, 28 de agosto, a missa da manhã na pequena igreja do bairro foi marcada por um clima de luto coletivo. O padre mencionou Marcelo em sua homilia, pedindo que a comunidade mantivesse a esperança e a solidariedade com a família. Muitos moradores choravam em silêncio, enquanto outros se entreolhavam, como se buscassem respostas nos rostos conhecidos.
Em cidades pequenas, a ausência de uma pessoa pesa como um vazio coletivo, e naquele dia, todos sentiram a falta de Marcelo. Após a missa, um grupo de vizinhos decidiu organizar uma vigília em frente à casa dele. Velas foram acesas no portão, flores deixadas na varanda e cartazes fixados nas paredes. As mensagens pediam justiça, paz e verdade. Ana Paula, emocionada, agradeceu o apoio, mas seu olhar mostrava uma dor que as palavras não conseguiam esconder. Para ela, cada vela acesa era também uma chama de cobrança. Quem tirou seu irmão de dentro daquela rotina simples e o levou ao desaparecimento? Enquanto isso, a investigação avançava com novas descobertas. A perícia dos pegadas encontradas na estrada de terra indicava que havia pelo menos 3 pessoas envolvidas naquela noite. Uma das marcas era compatível com um tênis esportivo comum, outra com uma bota de trabalho, e a terceira, menor, sugeria que podia ser de uma mulher. Esse detalhe gerou ainda mais mistério. Quem seria essa mulher? E qual o papel dela no desaparecimento de Marcelo? Na segunda-feira, 29 de agosto, policiais receberam uma denúncia anônima. A ligação relatava que uma casa abandonada, próxima a um canavial, poderia estar ligada ao caso. Ao chegarem ao local, encontraram sinais de uso recente, restos de comida, bitucas de cigarro e uma garrafa de cachaça pela metade. Em um dos cantos, havia marcas de corda no chão, como se alguém tivesse sido amarrado. Embora não houvesse provas diretas, o local reforçava a suspeita de que Marcelo havia sido mantido em cativeiro. Esse achado aumentou a pressão sobre a polícia. O delegado Mota passou a acreditar que não se tratava apenas de um conflito pessoal, mas de uma ação organizada. A presença de mais de uma pessoa, os vestígios de vigilância e as ameaças encontradas em bilhetes apontavam para algo maior. Talvez Marcelo tivesse se envolvido em algo que incomodava pessoas influentes, e o desaparecimento fosse uma forma de silenciá-lo. A cada dia, a imagem pública de Marcelo se tornava mais complexa. Para uns, continuava sendo o trabalhador simples, vítima de circunstâncias cruéis. Para outros, era um homem que havia escondido perigos em sua vida privada. Essa ambiguidade dividia opiniões e criava discussões acaloradas na cidade. Mas, para a família, nada disso importava. Marcelo era apenas um irmão, um filho, um amigo, um homem que precisava ser encontrado, vivo ou morto. Na terça-feira, 30 de agosto, a polícia recebeu um relatório que confirmava outra pista perturbadora. O DNA encontrado em um dos cigarros da casa abandonada não era de Marcelo, mas de Mauro, um antigo colega de trabalho. Essa revelação caiu como uma bomba. A ligação dele com o caso, antes apenas especulação, agora tinha respaldo científico. Mauro foi novamente chamado para depor, e dessa vez seu nervosismo era evidente. Durante o interrogatório, Mauro manteve a versão de que não tinha contato com Marcelo havia meses. No entanto, não soube explicar como seu DNA havia sido encontrado no local suspeito. O delegado o manteve em observação, mas sem provas conclusivas não pôde prendê-lo. Ainda assim, a população já o condenava em silêncio, e seu nome se espalhava em cochichos pelas ruas. A descoberta do envolvimento de Mauro reacendeu os debates entre os moradores. Alguns tinham certeza de que ele era o responsável, outros acreditavam que estava apenas sendo usado como bode expiatório. Enquanto isso, Ana Paula se agarrava a uma mistura de dor e esperança, acreditando que o caso, finalmente, estava perto de uma resposta. Na quarta-feira, 31 de agosto, o clima em Goitacazes já era de tensão insuportável. A cada esquina, os moradores comentavam o caso, como se vivessem dentro de um episódio interminável de mistério. O nome de Mauro ecoava como sombra em cada conversa, mas o silêncio dos 2 homens desconhecidos das fotos e a ausência da mulher das pegadas deixavam a sensação de que havia peças importantes faltando nesse quebra-cabeça. A cidade parecia aprisionada em um suspense coletivo. Nesse mesmo dia, um policial aposentado chamado Benedito, conhecido na região por sua memória afiada, procurou o delegado Mota. Ele afirmou ter visto, meses antes, Marcelo em companhia de um homem que acreditava ser Luciano, o nome repetido nos cadernos de anotações. Segundo Benedito, esse Luciano era um sujeito de fala mansa, mas de olhar inquieto, que costumava circular por bares e pequenas apostas ilegais em Campos. Essa lembrança reacendeu uma chama na investigação.
O delegado autorizou a busca nos registros de campos. Em pouco tempo Luciano de Oliveira foi identificado. Tinha antecedentes por receptação de materiais roubados, incluindo cabos de cobre. Exatamente o tipo de material que a denúncia anônima havia citado. A conexão parecia clara. Marcelo poderia ter se envolvido em negociações perigosas com Luciano, e isso teria desencadeado o conflito que o levou ao desaparecimento. Enquanto a polícia avançava nessa linha, Ana Paula sentia o peso das revelações. Descobrir que o irmão, aparentemente tão simples e trabalhador, talvez tivesse se envolvido em negócios escusos era como perder uma parte da imagem que sempre guardara dele. Mas ao mesmo tempo, para ela, nada justificava o desfecho cruel. Marcelo podia ter errado, mas não merecia desaparecer em circunstâncias tão brutais. Na quinta-feira, 1º de setembro, uma operação foi organizada para localizar Luciano. A polícia seguiu informações que apontavam para um galpão abandonado em Campos, usado como depósito clandestino. Ao invadirem o local, encontraram fios queimados, ferramentas e caixas metálicas. Luciano, porém, não estava lá. Restavam apenas indícios de que havia estado naquele espaço recentemente. Era como se estivesse sempre um passo à frente da investigação. O galpão trouxe outro detalhe significativo. Entre os objetos, havia uma pasta azul com documentos parcialmente queimados. Os papéis que restaram faziam referência a números de série de cabo e a anotações de valores. Para o delegado Mota, aquilo era confirmação de que Marcelo estava ligado ao esquema. O que restava entender era como sua relação com Luciano havia se deteriorado ao ponto de resultar em seu desaparecimento. Na sexta-feira, 2 de setembro, Mauro foi visto novamente com 2 homens em Campos. Um morador local avisou a polícia, e uma viatura o seguiu discretamente. Mas o encontro terminou de forma abrupta. Mauro e os homens entraram em um carro escuro e desapareceram em alta velocidade. A cena deixava claro que Mauro não estava apenas envolvido de forma periférica. Ele era parte ativa da trama que cercava Marcelo. Enquanto isso, a figura da misteriosa mulher voltava ao centro da discussão. As pegadas femininas encontradas na estrada continuavam sem dono. A polícia passou a investigar registros de funcionárias da usina e de pessoas próximas a Mauro e Luciano. O mistério aumentava, pois boatos diziam que uma mulher jovem, de cabelos longos, havia sido vista diversas vezes com o grupo em bares de Campos. Quem seria ela? Testemunha? Cúmplice ou algo mais? A cada nova pista, a linha entre verdade e boato se tornava mais fina. Em meio ao caos, a única certeza era que Marcelo não desaparecera por acaso. Sua vida estava entrelaçada em um esquema que misturava interesses financeiros, traições e alianças perigosas. O que antes parecia apenas uma rotina simples, agora se revelava como a ponta de um emaranhado de segredos que atingia mais pessoas do que se podia imaginar. No sábado, 3 de setembro, a polícia conseguiu rastrear uma ligação feita a partir do celular de Luciano. O aparelho havia sido usado rapidamente em uma área próxima ao distrito de Ururaí, também em Campos. A chamada durou apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para indicar que ele continuava por perto, escondido, observando o desenrolar da investigação. Essa informação deu novo ânimo à equipe, que intensificou a busca na região. Enquanto isso, Mauro parecia cada vez mais acuado. Moradores relatavam que ele evitava sair de casa durante o dia e só se movia à noite, sempre de maneira furtiva. Sua expressão carregava sinais de exaustão e medo. Para alguns, era a culpa que começava a pesar. Para outros, era apenas a tensão de ser acusado injustamente. O fato é que Mauro estava cercado, e o cerco se fechava a cada nova pista. No domingo, 4 de setembro, um detalhe surpreendente surgiu. A perícia identificou que as cordas encontradas na casa abandonada, próxima ao canavial, eram do mesmo tipo usado em equipamentos de trabalho na usina onde Marcelo e Mauro trabalhavam. Esse vínculo direto trouxe ainda mais desconfiança sobre Mauro. Para o delegado Mota, já não havia dúvidas de que o caso tinha relação não apenas com o esquema de cabos roubados, mas também com rivalidades antigas dentro da usina. Ana Paula, por sua vez, mergulhava em lembranças para tentar compreender o irmão. Em um depoimento à imprensa, disse: ele sempre foi reservado, mas tinha algo no olhar, como se carregasse um peso que não queria dividir com ninguém. Talvez agora eu entenda, mas isso não muda o que sinto. Quero meu irmão de volta, quero justiça.
Suas palavras emocionaram e também pressionaram ainda mais as autoridades. Na segunda-feira, 5 de setembro, finalmente surgiu o nome da mulher misteriosa. Testemunhas em Campos reconheceram as fotos mostradas pela polícia e identificaram-na como Rosana, uma jovem de 28 anos, que tinha um histórico de envolvimento com Luciano. Segundo relatos, ela era vista frequentemente nos encontros do grupo, sempre discreta, mas com papel ativo nas negociações. Sua presença nas pegadas femininas agora parecia quase confirmada. A busca por Rosana se tornou prioridade. Policiais foram até a casa onde ela vivia com uma tia, mas encontraram apenas cômodos vazios e roupas faltando no guarda-roupa. Era evidente que ela havia fugido. O desaparecimento repentino reforçava sua ligação direta com o caso de Marcelo. Para os investigadores, Rosana poderia ser a chave para entender o que de fato aconteceu naquela noite de 14 de agosto. Enquanto a polícia tentava localizar Rosana, a cidade de Goytacazes permanecia em suspense. Os moradores agora dividiam suas conversas entre os nomes de Mauro, Luciano e Rosana, como personagens de um enredo que parecia saído de um filme, mas que era assustadoramente real. Cada rosto desconhecido que passava pelas ruas despertava desconfiança, e cada noite trazia consigo o peso da incerteza. Na terça-feira, 6 de setembro, a investigação chegou a um ponto crítico. A polícia recebeu uma denúncia de que um corpo poderia estar enterrado em um terreno baldio, próximo ao rio onde a jaqueta havia sido encontrada. A notícia se espalhou rapidamente, e dezenas de pessoas se aglomeraram no local para acompanhar os trabalhos. As escavações duraram horas, sob o olhar apreensivo da comunidade inteira. Para alívio e desespero ao mesmo tempo, não foi encontrado nenhum corpo humano, apenas ossadas de animais. Mas a frustração da expectativa trouxe ainda mais angústia. O mistério permanecia intacto, como uma ferida aberta. Cada pista parecia se transformar em um labirinto, cada resposta em mais perguntas. Na quarta-feira, 7 de setembro, a polícia recebeu uma pista inesperada. Luciano havia sido visto entrando em uma oficina mecânica na periferia de Campos. Segundo o mecânico, ele trouxe um carro escuro com vidro fumê, semelhante ao descrito por testemunhas na noite do desaparecimento de Marcelo. Luciano alegou que era apenas manutenção do veículo, mas o nervosismo e o comportamento evasivo fizeram a polícia intensificar a vigilância sobre ele. Ao mesmo tempo, Mauro começou a apresentar sinais de pressão psicológica. Durante interrogatórios, demonstrava tremores e hesitação ao responder perguntas sobre a noite do desaparecimento. Seu histórico na usina, combinado com o DNA encontrado no local suspeito, o colocava cada vez mais no centro do caso. Mas ainda faltava o elo final que pudesse comprovar seu envolvimento direto no crime. Na quinta-feira, 8 de setembro, Rosana foi finalmente localizada por meio de rastreamento de redes sociais. Ela estava em um bairro afastado de Campos, escondida na casa de uma amiga. Policiais cercaram a residência, e após horas de negociação, conseguiram que ela se entregasse. Rosana, visivelmente nervosa, permaneceu calada durante a condução à delegacia, mas seu silêncio falava mais do que palavras. Estava envolvida. Durante o depoimento inicial, Rosana confirmou ter estado com Luciano e Mauro na noite do desaparecimento de Marcelo. Alegou, no entanto, que não tinha participado diretamente de nenhum ato de violência, mas que sabia da intenção de intimidar Marcelo para que ele cumprisse um acordo relacionado à venda ilegal de cabos de cobre. Sua confissão parcial abriu novas linhas de investigação e colocou Mauro como principal suspeito. No sábado, 10 de setembro, a polícia decidiu interrogar Mauro novamente, agora com Rosana presente como testemunha. Sob pressão, ele finalmente cedeu a detalhes que até então negava. Revelou que Marcelo havia tentado se desvincular do esquema de maneira abrupta, causando atrito com Luciano e com ele próprio. Nessa noite, Mauro admitiu que Marcelo havia sido levado contra sua vontade, mas tentou minimizar seu papel, alegando que apenas acompanhou os acontecimentos. Enquanto isso, a cidade de Goytacazes acompanhava cada desdobramento com apreensão. Nas ruas, a sensação de que o caso chegava ao fim misturava-se com medo e incredulidade. Para muitos, a ideia de que vizinhos e conhecidos estivessem envolvidos em algo tão violento parecia surreal. O desaparecimento de Marcelo havia mostrado um lado sombrio da cidade que ninguém queria enxergar. No domingo, 11 de setembro,
a polícia voltou ao terreno próximo ao rio para realizar buscas mais minuciosas. Após escavações detalhadas, encontraram finalmente o corpo de Marcelo, enterrado de forma rudimentar sob camadas de terra e folhas. A confirmação da identidade devastou a família, mas ao mesmo tempo trouxe um alívio mórbido. A verdade finalmente estava à vista, e o mistério do paradeiro chegava ao fim. A perícia constatou sinais de violência física no corpo, corroborando a versão de que Marcelo havia sido levado à força e morto em decorrência de uma discussão que fugiu ao controle. Além disso, objetos pessoais, como sua bicicleta e documentos, foram encontrados próximos ao corpo, confirmando que os criminosos tentaram apagar rastros, mas não conseguiram ocultar tudo. No início da semana seguinte, 12 de setembro, o delegado Mota reuniu a imprensa e anunciou oficialmente os culpados. Mauro foi indiciado como autor direto do homicídio de Marcelo, Luciano como coautor e Rosana como cúmplice. A decisão trouxe justiça parcial à família, mas o impacto do crime permaneceria vivo na memória da cidade por anos. E é aqui que encerramos a maior parte do mistério, revelando a identidade dos vilões que cercaram Marcelo e provocaram seu desaparecimento trágico. A história, ainda que resolvida judicialmente, deixa lições sobre confiança, ambição e o lado sombrio que pode se esconder em rotinas aparentemente comuns. Se você quer acompanhar outros casos assim, inscreva-se no canal para não perder nossos próximos relatos de mistério e true crime. Com a prisão de Mauro, Luciano e a colaboração de Rosana, a cidade de Goytacazes começou a sentir um alívio cauteloso. Mas para a família de Marcelo, a dor continuava intensa. Ana Paula passou a visitar diariamente o túmulo do irmão, tentando encontrar algum tipo de paz. A perda, embora agora esclarecida, carregava a brutalidade de um crime planejado que poderia ter sido evitado. Cada visita era marcada por lágrimas, memória e uma sensação de injustiça profunda. O bairro de Parque Santa Clara, onde Marcelo morava, também sentiu os efeitos do desfecho do caso. Ruas que antes tinham vida agora se tornaram mais silenciosas. As pessoas, mesmo conhecendo os culpados, ainda olhavam umas para as outras com desconfiança, como se o episódio tivesse mudado a percepção sobre quem poderia ser confiável. A rotina que antes era segura, agora estava permeada pelo medo de que algo semelhante pudesse acontecer novamente. Os jornais continuaram a cobrir o caso durante semanas. Matérias detalhavam o inquérito, os depoimentos e os laudos da perícia. A repercussão não se limitava a Goytacazes. Cidades vizinhas acompanharam o desenrolar da investigação. Para muitos, a história de Marcelo se tornou o símbolo de como situações simples podem se transformar em tragédias quando mistérios, ganância e conflito se entrelaçam. Rosana, depois de confessar parcialmente, foi encaminhada para um regime de colaboração judicial. Sua cooperação foi essencial para ligar Mauro e Luciano ao crime, mas a pena ainda seria pesada, já que sua omissão contribuiu diretamente para a morte de Marcelo. A presença dela nos interrogatórios, o silêncio e a tensão nos olhos mostravam que todos os envolvidos carregariam cicatrizes psicológicas profundas. Mauro, agora detido, enfrentava o julgamento sob intenso escrutínio. Sua postura durante o processo alternava entre arrogância e desespero. Para a família, sua expressão era prova de que ele conhecia a gravidade do que havia feito. Para a comunidade, era o reflexo de um homem que jamais esperava ser responsabilizado de forma completa, confiando que a obscuridade de Goytacazes protegeria seus crimes. Luciano, por sua vez, seguiu foragido por algumas semanas após o início do processo, até ser localizado escondido em uma cidade vizinha. Sua prisão trouxe alívio parcial à polícia, mas levantou novas questões sobre redes de crimes envolvendo materiais roubados e a facilidade com que criminosos se deslocavam pela região. O crime de Marcelo não era isolado. Era uma ponta de iceberg de um esquema mais amplo. O impacto psicológico sobre a comunidade foi profundo. Muitos vizinhos relataram noites de insônia, medo de estranhos e uma desconfiança generalizada. As escolas passaram a abordar o tema de violência urbana e prevenção em palestras, enquanto igrejas organizaram reuniões de apoio às famílias. A cidade inteira sentiu que a morte de Marcelo havia deixado uma marca permanente, um lembrete de que a normalidade pode ser frágil. Para Ana Paula, a sensação de dever cumprido pela exposição dos culpados misturava-se à tristeza pela perda do irmão. Ela criou uma página em redes sociais para documentar o caso,
contando a história de Marcelo e alertando sobre os perigos de confiar cegamente em pessoas próximas, mesmo em cidades pequenas. A iniciativa recebeu apoio de moradores e de pessoas de outras regiões que acompanhavam o caso, tornando-se um registro de memória e alerta. A polícia, depois de encerrar o caso oficialmente, continuou investigando conexões entre Mauro e Luciano e outros crimes relacionados a roubos de materiais e ameaças na região. O caso de Marcelo serviu como gatilho para reforçar a fiscalização e ampliar a cooperação entre delegacias de cidades vizinhas. O crime, embora resolvido, trouxe mudanças estruturais importantes na segurança local. E assim, encerramos esta penúltima parte da narrativa, mostrando as consequências duradouras do desaparecimento de Marcelo e como a cidade, a família e os culpados foram afetados. Se você deseja acompanhar histórias reais com investigações detalhadas, inscreva-se no canal para continuar recebendo casos verídicos de mistério e true crime. Com a prisão de Luciano, a justiça finalmente pôde avançar de forma mais concreta. Mauro já estava detido, Rosana colaborava com as autoridades, e agora a trama que havia envolvido Marcelo começou a se desenrolar por completo. Durante os interrogatórios finais, os investigadores conseguiram reconstruir a noite do desaparecimento. Marcelo foi abordado por Mauro e Luciano, levado à força até o canavial, ameaçado, diante de sua resistência, assassinado. Rosana havia auxiliado apenas na logística, mas não na ação direta. O julgamento começou meses depois, em meio a uma tensão inédita da mídia local. A cidade de Goytacazes compareceu em peso às audiências, e a sensação de que o mistério finalmente seria resolvido trouxe um misto de alívio e ansiedade. As famílias, vizinhos e colegas de trabalho de Marcelo buscavam respostas, enquanto Mauro e Luciano mantinham posturas distintas. O primeiro nervoso e defensivo, o segundo arrogante e desafiador. Rosana foi julgada em regime de colaboração, tendo sua pena reduzida por ajudar a polícia a localizar os cúmplices e fornecer detalhes do crime. Ela permaneceu em prisão domiciliar durante o processo, com acompanhamento rigoroso, mas sua presença foi crucial para comprovar a participação de Mauro e Luciano. Sem ela, o caso teria permanecido envolto em incerteza, deixando o desaparecimento de Marcelo sem solução definitiva. Mauro recebeu a pena mais severa. Considerado autor direto do homicídio, teve sentença de 20 anos de prisão em regime fechado. Luciano, coautor, recebeu 18 anos. Ambos foram sentenciados também por ameaças, sequestro e associação criminosa. A sentença trouxe à família de Marcelo um mínimo de conforto, a certeza de que os culpados seriam responsabilizados, mas jamais apagaria a dor da perda. A cidade de Goytacazes, aos poucos, começou a retomar sua rotina, mas a memória do caso deixou marcas profundas. Os moradores ainda comentavam sobre os eventos daquele agosto de 2011, refletindo sobre como um homem comum poderia ser envolvido em um enredo tão cruel. A sensação era de vigilância permanente. A cidade aprenderá, da forma mais dura, que segredos e interesses obscuros podem existir até nos lugares mais tranquilos. Ana Paula, por sua vez, continuou seu trabalho de memória e conscientização. A página nas redes sociais tornou-se um canal de apoio para famílias que enfrentavam desaparecimento e violência urbana. Seu objetivo era simples, mas poderoso: transformar a dor pessoal em alerta coletivo, ajudando outros a não se tornarem vítimas ou a buscar ajuda rapidamente. O legado de Marcelo na cidade também passou a ser lembrado por sua dedicação ao trabalho, sua rotina simples e sua forma gentil de se relacionar com vizinhos. Em palestras e programas comunitários, sua história era usada para conscientizar sobre confiança, escolhas e a vulnerabilidade de qualquer pessoa diante de interesses alheios. A vida interrompida dele se transformou em lição para toda a cidade. Meses após o encerramento do caso, o delegado Mota comentou em entrevista: "Casos como o de Marcelo nos ensinam sobre a complexidade das relações humanas, sobre como interesses, segredos e conflitos podem levar a consequências trágicas. Goytacazes é uma cidade pequena, mas os problemas humanos são universais." Suas palavras resumiam o impacto do crime e da investigação, lembrando que a justiça não apenas punia, mas também refletia sobre a sociedade. Mesmo com o encerramento judicial, algumas perguntas permaneceram sem resposta completa. A verdadeira extensão do esquema de cabos roubados, possíveis cúmplices fora de Mauro e Luciano,
e as motivações exatas por trás das ações nunca foram totalmente reveladas. O mistério, embora solucionado, ainda carregava sombras que alimentavam conversas e especulações discretas na cidade. E assim, o caso de Marcelo Almeida se encerra como uma narrativa completa de tragédia, mistério e justiça parcial. Ele nos lembra da fragilidade da vida, da importância de vigilância e da força da memória coletiva. Se você acompanha essas histórias reais e quer mais detalhes sobre crimes não resolvidos e investigações minuciosas, inscreva-se no canal para não perder nenhum capítulo dessas histórias de suspense e verdade. Anos depois, a memória de Marcelo ainda pairava sobre Goytacazes. Seu nome era lembrado em conversas nos bares, em reuniões de vizinhos e em escolas, onde professores contavam sua história como um alerta para a importância da honestidade e da prudência. A cidade havia se transformado. Muros foram reforçados, ruas mais iluminadas e a sensação de que a vida pacata poderia esconder perigos aumentou o cuidado diário de todos. Ana Paula, agora mais madura e com experiência na divulgação de casos de desaparecimento, transformou a dor em missão. Participou de programas de rádio, escreveu artigos e organizou palestras sobre prevenção de crimes, sinais de alerta e importância da denúncia rápida. A memória do irmão era a motivação diária de sua luta, e a repercussão de seu trabalho ultrapassava Goytacazes, alcançando outras cidades do estado. A família, embora ainda sentindo falta de Marcelo, encontrou algum consolo na justiça aplicada. A prisão de Mauro e Luciano deixou claro que, mesmo em cidades pequenas, ninguém está acima da lei. Rosana, embora penalizada, mostrou que colaboração e confissão podem ser determinantes na resolução de casos complexos, evidenciando a importância de agir com responsabilidade diante de crimes graves. A cidade, ao lidar com o trauma, passou a promover encontros de vizinhança mais frequentes. A experiência ensinou que a vigilância coletiva e o apoio mútuo podem fazer diferença em situações de perigo. Pequenos detalhes, como observar comportamentos suspeitos e manter comunicação ativa com autoridades, tornaram-se hábitos essenciais, evitando que novos crimes passassem despercebidos. O caso de Marcelo também impactou o sistema de segurança local. A polícia de Goytacazes passou a investir em tecnologia, treinamento de investigadores e cooperação com municípios vizinhos. Cada passo do crime e da investigação serviu como aprendizado, mostrando que mesmo pequenas cidades podem ter problemas complexos e que a prevenção é tão importante quanto a investigação. A lembrança de Mauro e Luciano permaneceu como símbolo do mal que a ganância e a ambição podem gerar. Durante visitas à prisão, Ana Paula acompanhou a reação deles ao julgamento e viu que, embora a sentença estivesse cumprida, a consciência e o arrependimento tardio ainda seriam sombras constantes em suas vidas. A justiça, mesmo aplicada, não apaga a brutalidade do crime. Rosana, por sua vez, seguiu um caminho diferente. Sua colaboração permitiu que ela tivesse reinserção gradual na sociedade, mas sob rigorosa supervisão. O caso a transformou, e ela se tornou exemplo de como assumir responsabilidade, ainda que tardia, pode alterar o rumo de investigações complexas. Para a comunidade, ela representava o ponto de virada entre omissão e verdade. Décadas depois, a história de Marcelo continuava a ser contada, agora com um tom de reflexão. Pequenos documentários, podcasts e livros incluíram o caso como estudo de criminologia e comportamento humano. O desaparecimento, a investigação e a resolução parcial mostravam como fatores cotidianos, amizades, rivalidades e escolhas pessoais podem culminar em tragédias de proporções inesperadas. No coração da cidade, a memória de Marcelo se transformou em símbolo de alerta e resistência. Sua história ensinou que a verdade, por mais dolorosa que seja, precisa ser buscada com persistência, que a justiça pode chegar mesmo quando o caminho é longo, e que comunidades podem se fortalecer frente a tragédias, criando laços mais firmes e vigilância ativa. E assim, a narrativa de Marcelo Almeida se encerra. Um homem comum de Goytacazes, vítima de segredos, interesses e violência, cujos passos e escolhas marcaram uma cidade inteira. O crime foi resolvido, os culpados identificados, mas a lição permanece. Cada ação, cada omissão e cada segredo pode mudar vidas para sempre. Se você gosta de histórias de mistério, investigação e suspense real, não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais casos como este, porque cada história verdadeira tem o poder de nos ensinar,
emocionar e alertar.